Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 887 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou mesmo na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece demais o projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o fato de a União suceder sociedade de economia mista não tem um condão de desconstituir as relações processuais existentes ao tempo da sucessão ou transmudá-las de privadas para públicas, nem mesmo submetê-las ao regime de precatórios. Então imagina uma situação assim, ó. Imagina que uma sociedade de economia mista contratou uma construtora para realizar uma determinada obra. Nesse meio tempo, a construtora propõe uma ação judicial em face da sociedade de economia mista e a sociedade de economia mista é condenada ao pagamento. Beleza. O que acontece depois? Essa sociedade de economia mista é liquidada. E aí a União assume a posição processual, que era da sociedade de economia mista. E aí vem a pergunta: a União vai pagar essa dívida por meio de precatório ou não? Resposta: não, tá? A sociedade de economia mista não paga mediante precatório. Da mesma forma, a União, que vai estar simplesmente como uma sucessora processual ali, não vai alterar a natureza jurídica da relação contratual originária, que era uma natureza jurídica de direito privado. Então, não será aplicado o regime de precatórios. Como é que ficou então o destaque? O fato de a União suceder sociedade de economia mista não tem um condão de desconstituir as relações processuais existentes ao tempo da sucessão ou transmudá-las de privadas para públicas, nem mesmo submetê-las ao sistema de precatórios. Próximo julgado foi inserido na Lei 9494 de 97, que trata sobre a tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Destaque da seguinte forma: 1. A competência do presidente do tribunal para a revisão de cálculos em precatórios, prevista no artigo 1º-E da Lei 9494 de 97, nos artigos 26 a 30, da Resolução 303 de 2019 do CNJ, restringe-se à correção de erros materiais e inexatidões aritméticas, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise de critérios de cálculo. 2. A alteração de índices de correção monetária constitui modificação do critério de cálculo, cuja revisão compete ao juízo da execução, de acordo com o artigo 26, parágrafo 2º da Resolução 303 de 2019 do CNJ. Então, gente, do que trata o artigo 1º-E lá da Lei 9494 de 97? É da possibilidade de revisão pelo presidente do tribunal, revisão essa que pode ser de ofício ou a requerimento, das contas elaboradas para aferir o valor que é devido, no momento de expedir um precatório. Então, se trata tão somente aqui de uma correção de cálculo aritmético, Foi calculado errado, então você refaz ali a conta e conserta o precatório. Beleza? Beleza. Agora, qual é a dúvida? É se é possível modificar o critério de cálculo. Não é o cálculo em si, não é tipo assim, para dizer, colocar aqui que 2 mais 2 é 5, conserta. Aí sim, é possível o presidente do tribunal de ofício, inclusive, consertar. Agora, determinar qual vai ser o critério de cálculo, aí, gente, é possível? Não, tá?
não é possível, de ofício ou mesmo a requerimento, que o presidente do Tribunal de Justiça faça essa revisão. Essa revisão, né, ou essa alteração do critério de cálculo, enfim, isso daí é competência do juiz da execução. Então, é de se verificar dentro do processo se há possibilidade ainda por meio de algum instrumento processual, debater acerca do critério de cálculo a ser utilizado no caso concreto. Então, como é que ficou o destaque? 1. A competência do presidente do tribunal para a revisão de cálculos imprecatórios prevista no artigo 1º da Lei 9494 de 97 e nos artigos 26 a 30 da Resolução 303 de 2019 do CNJ, restringe-se à correção de erros materiais e inexatidões aritméticas, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo. 2. A alteração de índice de correção monetária constitui modificação do critério de cálculo, cuja revisão compete ao juízo da execução, de acordo com o artigo 26, parágrafo 2º da Resolução 303 de 2019 do CNJ. Seguindo em frente agora, os julgados da segunda turma. O primeiro deles foi inserido na Lei 11.457 de 2017, e eu vou me limitar a ler somente o destaque, tá? Mas se esse julgado é importante para você, ele está todo explicadinho, bem aprofundado lá no material escrito. Destaque: a compensação tributária na hipótese em que o contribuinte utiliza o sistema de escrituração judicial de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, com utilização de créditos originados do pagamento indevido do PIS e COFINS, tema 69 do STF, deve observância à restrição estabelecida no artigo 26A da Lei 11.457 de 2007. Seguindo em frente, próximo julgado, agora já julgados da terceira turma do STJ. Primeiro foi inserido no Marco Civil da Internet, destaque da seguinte forma: excepcionalmente, quando o nome do indivíduo for o único elemento de busca, é possível a desindexação de resultados de matérias desabonadoras exibidos por provedores de pesquisa na internet, na ausência de interesse público, desde que mantida a matéria, com a possibilidade de acesso mediante inserção de palavras-chave ou de outros termos associados. Então, imagina um caso assim. Imagina que o Zezinho, em um determinado momento da vida dele, foi investigado por um crime, enfim. E aí, depois de muito tempo, imagina, passaram 10, 15 anos, sei lá, e todo mundo que vai no Google e escreve Zezinho, primeira coisa que aparece são várias reportagens falando sobre isso. E aí, o que o Zezinho percebe? Que ele está tendo dificuldades de se relacionar, dificuldades de conseguir emprego, não é? Por quê? Porque basta escrever o nome dele sem qualquer outra palavra, não é? Que aparecem vários e vários resultados desabonadores à sua honra. Falsos? Não, verdadeiros. Mas de fato já muito antigos, que não têm relevância social naquele momento específico e que acabam o prejudicando. E aí o que ele pede ao Poder Judiciário? Que se determine que o Google ele deixe de apresentar esses resultados quando a busca foi exclusivamente pelo nome dele, sem nenhum elemento adicional, tá? Então, seria uma desindexação, tá? E aí, isso é possível? Gente, isso é possível. E isso não se confunde com o direito ao esquecimento. Ou melhor, né? Eu até diria que se confunde em alguma medida, mas não é uma aplicação plena do direito ao esquecimento. E lembrando, né, que o STF entendeu que não existe no direito brasileiro um direito ao esquecimento, que seria um direito de você obstar, simplesmente em virtude da passagem do tempo, a divulgação de informações verídicas, ainda que essas informações de alguma forma tragam algum tipo de prejuízo, enfim, para a pessoa. Beleza? Então, pelo menos essa dimensão aqui do direito ao esquecimento não existe no direito brasileiro, tá? Agora, no caso concreto,
O que se busca? Tão somente uma desindexação. Então, se, por exemplo, eu for até o Google e escrever Zezinho crime no dia tal, então Zezinho fato tal, vai aparecer ainda a busca. Agora, se eu buscar só Zezinho, a ideia é que não apareça. Isso é possível? Tá? Isso é possível sim, mas obviamente isso é algo excepcional, porque a regra geral ainda é a impossibilidade de impor esse tipo de filtragem aos provedores de busca, mas se no caso concreto realmente não houver um interesse público relevante no acesso àquele tipo de informação, então a proteção da intimidade, dos dados pessoais, enfim, e a questão realmente da proporcionalidade acabam permitindo que seja feito sim essa desindexação. Então, como é que ficou o destaque? Excepcionalmente, quando o nome do indivíduo for o único elemento de busca, é possível a desindexação de resultados de matérias desabonadoras exibidos por provedores de pesquisa na internet, na ausência de interesse público, desde que mantida a matéria com possibilidade de acesso mediante a inserção de palavras-chave ou de outros termos associados. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: 1. Não demonstrados os requisitos essenciais da interconexão e da confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar sua titularidade, não pode ser imposta a consolidação substancial por decisão judicial. 2. No caso do pedido de recuperação de grupo econômico, cada litisconsorte, individualmente, deve comprovar o requisito temporal de 2 anos de exercício regular de suas atividades. Tá, então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos diferenciar o que é uma consolidação processual do que é uma consolidação substancial, tá? Na recuperação judicial, nós temos que é necessário que a empresa cumpra alguns requisitos, dentre eles a questão de estar no exercício regular da sua atividade por 2 anos, beleza? E aí, se há uma recuperação judicial de um grupo econômico, nós temos, primeira coisa importante, tá? Que cada uma das empresas do grupo econômico que vai entrar de recuperação judicial tem que individualmente cumprir esse requisito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando há recuperação judicial de várias empresas do mesmo grupo econômico, há o que se chama de consolidação processual, não é? É uma coordenação procedimental dos procedimentos de recuperação judicial referentes às empresas do mesmo grupo econômico. Mas aí, gente, cada devedor individualmente apresenta a documentação referente a seu pedido de recuperação judicial. Cada empresa individualmente vai ter que apresentar seu plano de recuperação, vai pagar suas dívidas individualmente, enfim. Mas há uma consolidação processual, tá? Então, somente vai se dar ali tudo em um único processo. Agora, quando há uma consolidação substancial, aí a consolidação é bem mais intensa, porque aqui os ativos e passivos das sociedades do grupo passam a ser vistos como se fossem de um único devedor. Então, na prática, é como se ali tivesse uma única empresa. E aí, quando é que o juiz vai entender pela aplicação desse regime de consolidação substancial? Tem que ter pelo menos 2 das seguintes hipóteses. 1. Tem que ter existência de garantias cruzadas. 2. Relação de controle ou de dependência. 3. Identidade total ou parcial do quadro societário. E 4. Atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Se tiver presente 2 dessas 4 coisas, dessas 4 características, aí sim deverá ser aplicado o regime de consolidação substancial. Mas é algo excepcional, tá? E apenas
quando presentes esses requisitos, pelo menos 2 desses 4 requisitos. Então, como é que ficou o destaque? Não demonstrados os requisitos essenciais da interconexão e da confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar sua titularidade, não pode ser imposta a consolidação substancial por decisão judicial. 2. No caso do pedido de recuperação de grupo econômico, cada litisconsorte individualmente deve comprovar o requisito temporal de 2 anos de exercício regular de suas atividades. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: um meio adequado para desconstituir sentença que se limita a homologar acordo firmado entre as partes sem incursão no mérito do magistrado é a ação anulatória. Gente, essa ação anulatória, ela está prevista expressamente lá no artigo 966, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Então, devemos ter muito cuidado com isso, mas muito cuidado com isso mesmo, tá? Para não confundir e propor uma ação rescisória em face de uma decisão homologatória de acordo. Por quê? Porque, gente, na decisão homologatória de acordo, há apenas uma chancela judicial da decisão das próprias partes, né? E há uma previsão expressa lá no 966, parágrafo 4º do instrumento cabível, que é a ação anulatória, não a ação rescisória, beleza? Então grava isso, muito cuidado. Inclusive, isso aqui já foi objeto de segunda fase em sentença civil de magistratura. Salvo engano, no TJ Ceará, não tenho certeza, beleza? Então, muito cuidado. Se é para desconstituir sentença homologatória de acordo, ação anulatória, artigo 966, parágrafo 4º. Destaque, então, o meio adequado para desconstituir sentença que se limita a homologar acordo firmado entre as partes sem incursão no mérito pelo magistrado é a ação anulatória. E antes de seguir em frente, vamos para aquele convite bem especial. Se você ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E, gente, sem brincadeira, se você abre, por exemplo, a prova do ENAM, essas provas de primeira fase para magistratura, MP, defensoria, gente, é o nosso material copiado e colado, tá tudo ali, gente, é impressionante, é impressionante. E em segunda fase também, tá? Em segunda fase, Nossa Senhora, também cai demais. Quantas vezes eu tenho ouvido o pessoal falando: ah, professor, eu resolvi tal questão, eu escutei sua voz ali na hora de escrever. Então, assim, a gente percebe que nosso material, felizmente, acaba sendo muito assertivo. Então, você imagina quando você tiver acesso a todo esse material, não é, em sua integralidade, lá na nossa assinatura. E o valor é super acessível, tá, gente? De verdade. Além disso, vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Com certeza vai ser um baita diferencial também na sua futura prova de títulos. Seguindo em frente agora, vamos para os julgados da 4ª turma. O primeiro deles foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a cláusula contratual que condiciona a cessão de crédito à anuência da administradora de consórcio é válida e eficaz, ainda que se trate de cota cancelada. Então, basicamente, aqui trata daquela cláusula contratual no contrato de consórcio em que condiciona a transferência da cota para um terceiro à anuência da administradora do consórcio. Então, imagina assim, primeiro, né, o que é um consórcio? Né? Vamos começar por partes. É uma reunião de pessoas, seja naturais ou jurídicas, em um grupo que é administrado por uma empresa, e ali, basicamente, essas pessoas fazem como se fosse uma poupança, não é? E, mês a mês,
determinadas pessoas do grupo são contempladas, obtêm uma carta de crédito e assim essas pessoas podem comprar aquele bem que é o objeto. Então pode ser, por exemplo, um consórcio de imóvel, um consórcio de veículo, enfim, hoje em dia tem consórcio de tudo. É uma opção ao financiamento, né? Acaba normalmente sendo mais barato, porque no consórcio não se paga juros, se paga tão somente uma taxa de administração que normalmente é menor do que a taxa de juros que é praticada no mercado brasileiro. E aí, basicamente, não é cada um dos participantes tem uma cota, não é isso? Você é cotista do grupo em questão. E aí, eventualmente, se no meio do grupo você desistir, no meio do tempo ali você desistir, você pode fazer uma cessão de crédito, mas normalmente exige-se que haja uma anuência da administradora para que seja feita essa cessão. Essa cláusula é válida? É válida. Ah, professor, mas minha cota é cancelada. O que isso quer dizer? Imagina, por exemplo, que chegou que o meu consórcio ele tinha 200 meses, quando foi lá no mês 80, aí eu fiquei sem dinheiro e disse, olha, não quero mais não, quero cancelar aqui a minha cota. O que vai acontecer? Você cancela, mas você só vai receber seu dinheiro quando acabar o grupo. Lá no mês 200, que todo mundo terminar, não é, de pagar, aí vai se verificar o que sobrou de dinheiro e aí você vai receber de volta aquilo que lhe cabe, mas só quando encerra o grupo. Mas, eventualmente, se você está prestando o dinheiro logo, você pode ceder essa cota para um terceiro e esse terceiro vai lhe pagar um valor com deságio, não é assim? É possível, sim, mas mesmo nesse caso é necessária a anuência da administradora do consórcio, caso haja uma cláusula nesse sentido, porque essa cláusula é válida e eficaz. Então, como é que ficou o destaque? A cláusula contratual que condiciona a cessão de crédito à anuência da administradora de consórcio é válida e eficaz, ainda que se trate de cota cancelada. Próximo julgado foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro o destaque da seguinte forma: o valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento à ordem judicial é inaplicável à limitação temporal de cobrança do artigo 271, parágrafo 10º do Código Brasileiro de Trânsito. Gente, olha só, o que diz o artigo 271, parágrafo 10º? Que o pagamento das despesas de remoção será correspondente ao período integral contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses. Qual o detalhe, gente? O detalhe é que esse dispositivo trata sobre aquela situação em que, por exemplo, você está ali dirigindo seu veículo, mas por algum motivo ele é apreendido. Então, por exemplo, porque você estava dirigindo embriagado, porque eventualmente estava esse veículo com licenciamento atrasado, enfim, esse veículo é colocado em um depósito até o momento em que você for lá recuperar e você tem que pagar a diária, tá? E muitas vezes o valor dessa diária acaba ultrapassando ali o valor do carro, dependendo do tempo que ficar. Por conta disso, a lei traz essa limitação, que o máximo que você vai pagar é 6 meses de diária. Agora, gente, essa limitação também serve para o caso, por exemplo, em que há uma apreensão em virtude de uma ordem judicial, mas aqui em outro contexto, né? Não foi de infração de trânsito, de nada disso, mas aqui, por exemplo, há uma questão relacionada a uma dívida do financiamento e é realizada a apreensão do bem, mas esse bem fica um tempo em depósito e aí, por conta disso, o credor fiduciário vai ter que pagar essas diárias. É possível limitar 6 meses aplicando o artigo 271, parágrafo 10 do Código de Trânsito Brasileiro? Não, tá? Não é possível, porque essa limitação não trata dessa situação. Então, como é que ficou o destaque? Ao valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda ou conservação de veículo apreendido em cumprimento de ordem judicial,
é inaplicável a limitação temporal de cobrança do artigo 271, parágrafo 10º do CTB. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: configurada a subrrogação legal em favor de terceiro, opera-se a sucessão processual, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença no estado em que se encontra, sendo desnecessária nova intimação executada para pagamento. Então, imagine uma situação assim, ó. A empresa Alfa ajuiza o cumprimento de sentença contra a sociedade Beta, beleza? Aí, há uma desconsideração da personalidade jurídica e, por conta disso, há uma penhora de dinheiro da Carolina, que é uma terceira, não é? Mas que seria aqui eventualmente sócia da empresa Beta. E aí, beleza. Foi satisfeita a obrigação e a Carolina pagou diretamente à empresa Alfa. Não foi assim? Então, o que acontece agora? A Carolina se subroga no direito da empresa Alfa e agora vai poder exigir esse valor da empresa Beta. A pergunta é: a empresa Beta vai ter que ser novamente intimada a cumprir a obrigação ou aquela primeira intimação que aconteceu já é válida, inclusive para o pagamento agora da nova credora? Porque houve aqui uma subrrogação legal, né? Vai ter que intimar de novo? Resposta: não. Não precisa intimar de novo, tá? O ponto central aqui é que a sucessão processual preserva o estado do processo e aí torna o subrrogado continuador da posição do credor originário. Então, tudo continua ali exatamente da fase em que estava. Então, como é que ficou o destaque? Configurada a subrrogação legal em favor do terceiro, opera-se a sucessão processual, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença no estado em que se encontra, sendo desnecessária nova intimação executada para pagamento. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a desconsideração de laudo pericial nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC não pode se fundar em suposições, exigindo fundamentação técnica e racional apta a infirmar a conclusão do expert, especialmente em matéria complexa. Então, olha só, gente. O artigo 479 diz que o juiz vai apreciar a prova pericial de acordo com o artigo 371, que exatamente trata sobre a necessidade de fundamentação da decisão judicial, e aí ele tem que indicar as razões pelas quais ele considera ou deixa de considerar as conclusões do laudo. Ou seja, o laudo pericial não vincula o juiz pode afastar a conclusão do laudo pericial. Qual o detalhe? Esse afastamento exige uma conclusão racional, um motivo racional. É necessário que se demonstre de forma concreta e fundamentada por que se está afastando a conclusão. Não é possível fazer isso só por uma convicção pessoal, tá? É necessário, de fato, demonstrar de forma técnica e fundamentada os motivos pelos quais se afasta a conclusão do expert. Então, como é que ficou o destaque? A desconsideração do laudo pericial nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC não pode se fundar em suposições, exigindo fundamentação técnica e racional apta a infirmar a conclusão do expert, especialmente em matéria complexa. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? 29 minutos já, mas já voltamos com a parte 2, já iniciando nos julgados da 5ª turma do STJ, e eu te aguardo lá.